Boa noite, que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo vá sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus, hoje nós estamos no terceiro dia da campanha, o que queres que eu te faça? E eu gostaria de estar na palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo 18, que fala sobre a parábola da viúva persistente. Aconteceu também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouviu o que diz o injusto juiz? E Deus não lhe fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos depressa, que lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Interessante, né, irmão? Essa palavra aqui fala de um juiz que não temia Deus e de uma viúva perseverante. E o Senhor Jesus colocou esta parábola em comparação ao dever de orar sempre, nunca desfalecer. Não é porque na primeira vez que você ora, que você pede, que parece que você ainda não alcançou a resposta, que você vai parar de orar, vai parar de pedir aquilo que você tem pedido a Deus. Deus conhece a tua necessidade, assim como esta viúva, que ela ia lá mesmo, ela batia na porta da casa do juiz e ela foi importuna aos olhos do juiz, o juiz ficou incomodado com ela, ao ponto de falar assim, olha, eu não temo a Deus e não temo aos homens, mas todavia eu vou fazer justiça para com essa viúva. Por quê, irmãos? Porque esta viúva, ela tinha um segredo que muitas vezes nós não temos, que é a perseverança. É a perseverança. Eu me lembro que eu tinha, graças a Deus não tenho mais, eu tinha um problema nos meus rins. E eu sofri muito com esse problema. E eu fiz uma campanha, muito tempo atrás, uma campanha eu tinha feito de 7 dias para a cura do meu rim. No dia que eu dei o testemunho, depois de 7 dias, eu sentia que eu estava curada. Mas no dia que eu dei o testemunho, parece que o problema voltou de novo. Aí quando o problema voltou, eu falei, não. Já que eu fiz 7, eu tenho certeza que eu fui curada, eu vou fazer mais 7 já para confirmar a cura. E eu fiz mais 7 dias de campanha. E na nossa época, né, que eu sempre falo que hoje as igrejas são tudo encostadas na porta, a gente nem precisa quase andar, mas antes não, antes as igrejas eram longe. Eu andava 50 minutos de a pé com as crianças. Meu marido ainda não era convertido a Deus, eu andava 50 minutos de a pé com as crianças e a gente fazia campanha em cima de campanha. Tem vezes que fala assim, campanha não é para a igreja, campanha é para quem está precisando de votos para candidatos. Não, irmãos, esse daqui é um outro tipo de campanha. A campanha é espiritual, é coisa espiritual. Só entende coisas do espírito quem é espiritual, né? É elos de fé, elos de campanha. A gente está fazendo uma coisa que nem aquela viúva. Ela foi lá, ela fez uma campanha na porta da casa do juiz. Por quê? O juiz tinha que atender ela, porque ela precisava daquela resposta. E aqui, ela foi perseverante, ela continuou insistindo naquilo que ela queria. O segredo da vitória é continuar orando, continuar pedindo, continuar clamando e insistindo naquilo que você quer. Só que tem uma coisa, irmãos, tem coisas que você quer, mas primeiro você tem que perguntar assim, é da vontade de Deus? Seja feita a vontade de Deus, né? Seja feita a sua vontade, porque às vezes tem coisas que a gente pede para Deus que não é da vontade de Deus.
Então a gente fica insistindo numa coisa que não é da vontade de Deus. Tem coisas que não é da vontade de Deus, mas de tanto que a gente insiste, Deus até permite. Mas depois também Deus não vai se responsabilizar pela consequência. Agora, quando a gente pede algo que é da vontade de Deus, Deus se responsabiliza por aquilo que você está pedindo. E o segredo da vitória é como Jesus estava ensinando aqui nessa parábola. É perseverar, ser persistente em orar e nunca desfalecer. Mas no final do capítulo a gente vê que o próprio Deus fala assim: e não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com ele. O que quer dizer isso aí? Ainda que muitas vezes não é no tempo da gente. Parece que tá tardio, né? Parece que tá tarde, que tá difícil, que não é no tempo da gente. Porque as coisas têm que ser no tempo de Deus. Vocês já comeram caqui? Caqui, se você pegar o caqui fora do tempo, nossa, ele é ruim, né? Amarga a boca, amarra, fica aquela coisa desgostosa. Mas pega um caqui aí no tempo certo. Você que gosta de caqui, pega o caqui aí, o caqui no tempo certo, mas é a coisa mais deliciosa que existe. Assim é as bênçãos de Deus. Quando ela vem na hora certa, no tempo certo, nossa, é uma delícia, irmão, receber bênção de Deus no tempo de Deus. Mas quando a gente faz uma coisa que não é da vontade de Deus e continua insistindo, aí a gente paga preço. Então, receba essa palavra nesta noite, e quando você for orar nesta campanha, o que queres que eu te faça? Antes de você pedir alguma coisa, pergunta para o Senhor: é da tua vontade isso que eu vou fazer, isso que eu vou pedir? Porque se for da vontade do Senhor, Ele assina embaixo o seu decreto, e não tem quem roube aquilo que Deus colocar nas tuas mãos. Não tem macumba, não tem oração contrária, não tem inveja, não tem nada que roube o que Deus coloca na tua mão. E se alguém tentar roubar o que Deus colocou na sua mão, se veio da parte de Deus, e se alguém tentar roubar, o Senhor manda a espada dele sobre isso, ó, e dissipa o mal, em nome de Jesus, amém? O Senhor aqui, Ele quer achar fé em nós, né? Ele pergunta aqui, ó: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Irmãos, muita coisa não acontece na nossa vida porque a gente esquece dessa palavrinha com duas sílabas. F-E, que é fé. Tenha fé, meu irmão, que a fé muda circunstância. Assim como aquele iníquo juiz ouviu o clamor daquela viúva que tanto molestava ele, eu tenho certeza que se for da vontade do nosso Deus, esse clamor que você está pedindo também aí, o Senhor vai responder para você. Amém? Coloque aí sua mão junto com a minha e vamos orar. Coloque aí seu copo com água para nós consagrarmos. Senhor Jesus, obrigado por este momento na tua presença. Assim como o Senhor, ó Deus, é o Senhor que revela os grandes perigos vividos pelo justo nesses últimos dias. E ele mostra que nunca será infiel ao seu povo, mas põe no xeque a fé e a fidelidade dos seus escolhidos. Então, Senhor, eu creio que o Senhor está tocando em nós quando nós somos teus escolhidos. Antes mesmo de nós sermos formados lá no ventre da nossa mãe, ali o Senhor já tinha nos escolhido. E se nós estamos aqui nesta noite, nessa campanha de fé, o que queres que eu te faça, é porque o Senhor nos escolheu para estar nesta campanha. E eu tenho certeza que aquilo que a gente está pedindo, se for da tua vontade, o Senhor vai nos conceder e nos dar a vitória. Por isso eu peço nesta hora, Senhor, que esta oração reflita uma resposta na vida deste irmão. Que tudo aquilo que ele tem orado, que ele tem pedido, que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz, te dê alegria, comunhão e dê para você aquilo que você está pedindo, em nome do Senhor Jesus. Entra, Senhor, neste lar, nesta família, quebra as muralhas, as cadeias, as algemas, as enfermidades, as tristezas, as lutas. Senhor, essa irmã também, que está com esse vírus de gripe,
Essa irmã, Senhor, que está precisando ser curada, que foi acometida por um acidente, por um tombo, bateu o rosto, e ela se machucou, mas o Senhor é Deus para curar, para levantar, e agradeço ao Senhor pelo livramento já que o Senhor deu para ela. E nesses ouvintes da Hora da Esperança, todos esses irmãos que estão orando pelo WhatsApp também, Senhor, que eles recebam o milagre, recebam a libertação na família, na casa, que as portas do emprego se abram para eles, Senhor, que eles não venham ter falta de nada, porque como diz o Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor e de nada nos faltará. Não teremos falta de nada porque confiamos no Senhor. Sabemos que o Senhor é o nosso Deus, aquele que tem nos escolhido. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor diz aqui nesta noite que o Senhor fará justiça aos seus escolhidos, que clamam ao Senhor dia e noite. Faz justiça para essa causa, Senhor, que estamos pedindo ao Senhor nesta noite. Esta causa que para nós é impossível, está lá na mão do advogado, mas nós colocamos agora na mão do verdadeiro advogado. O nome dele é Jesus, Senhor Jesus da nossa vida. Obrigado, Pai, por tudo, e consagramos esta água, que ao bebermos esta água, essa água se torne remédio para o nosso corpo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Foi aí mais um culto ao seu lar, a Hora da Esperança. Compartilha com todos os seus contatos, com seus amigos. Fala aí que tem uma pastora que sempre está orando e profetizando a vitória sobre a tua vida, amém? Deus que te abençoe, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça em cada coração. Um abraço e uma bênção do Senhor para a tua vida, em nome de Jesus, amém? Ficam com Deus.